RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Muito bem-vindo ao nosso Inteligência Emocional neste domingo, Dia dos Pais, fechando a programação da RDC TV, o nosso Inteligência Emocional, que já é um hábito para você aqui na programação da Rede Digital de Comunicação, canais 24 e 524 da NET, para 27 municípios do estado do Rio Grande do Sul e também nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, você encontra a programação da nossa RDC TV. Hoje comigo aqui no nosso Inteligência Emocional, um dos grandes nomes aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul em relação a exatamente o nome do nosso programa, Inteligência Emocional. Alexandre Cury, Head Trainer do Instituto Humanize, que olha, ele vai falar aqui para mim, foram milhares de pessoas que já passaram pelos treinamentos lá da Humanize, o famoso Momentum. Cury, que prazer te receber aqui, meu velho, para conversar conosco e falar sobre algo que, como eu, você também é apaixonado. E, cara, eu acho que você é um dos que também, junto talvez com o Nelson Spritzer, talvez um pouquinho depois, tenha sido um dos percussores desse tipo de treinamento aqui no estado do Rio Grande do Sul, não é? Mais uma vez, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, obrigado pelo convite, por um dia tão especial, né? O Dia dos Pais. Hoje encerramos um treinamento muito especial. E sim, há 10 anos, completa este ano, né? Completou em março 10 anos que a Humanize está aqui no Rio Grande do Sul e é um grande prazer poder trazer isso lá de São Paulo, né? Toda a minha vida estive lá para os gaúchos e eu fiquei muito feliz desde o momento que eu cheguei aqui, a aceitação, o quanto as pessoas estão abertas a se desenvolver, a crescer pessoalmente também, né? Então, já há bastante tempo, 10 anos, já foram mais de 15 mil pessoas que passaram pelos nossos treinamentos. 15 mil pessoas? Mais de 15 mil pessoas pelos treinamentos, o Momento, Practitioner, né? E é uma felicidade muito grande poder fazer parte disso, contribuir, acompanhar, né? Eu digo acompanhar as pessoas que a gente, acredito que mais aprende do que ensina, né? Então, é muito legal. Pois é, e o legal desse tipo de trabalho, você ensina, você dá um novo sentido, às vezes, para a vida das pessoas, com esse conhecimento. E legal que as pessoas que entram nesse tipo de processo, elas não param, geralmente. Não é uma regra, mas muitas querem mais. É por isso que existe aí uma formação em programação neurolinguística, um outro curso daqui a pouco de renascimento, outras ferramentas, outras formas de continuar esse, dá para se dizer, um crescimento interno pessoal, né? Ah, com certeza, Fabiano. Eu acho que tudo que a gente se propõe a fazer bem, né, é uma evolução contínua. Hoje as coisas acontecem de uma velocidade muito rápida e que bom que há bastante tempo o mercado pede isso, as pessoas estão cada vez mais se atentando a isso. O quão importante é este assunto, é o controle emocional, é o desenvolvimento pessoal e o quanto requer de cada um de nós podermos fazer um pouquinho a cada dia por isso, né? É uma área vasta. Eu penso que a gente vai passar a vida inteira estudando, a vida inteira realmente focados em se conhecer, em buscar melhores respostas, novos caminhos, mais alinhados a quem nós somos hoje, aos objetivos atuais. E essa vai ser uma constante, não vai chegar um dia que vamos pensar, pronto, acabei, agora estou 100% no meu resultado desejado. Não. É uma constante. Eu também não entendo que é um motivo de descontentamento ou insatisfação, não, porque quanto mais a gente se conhece, mais vontade dá, né, da gente buscar esses caminhos, buscar este alinhamento. Então é fantástico, é realmente um caminho sem volta. A gente brinca que quando a pessoa ela é picada por este bichinho, né, a programação neurolinguística, o coaching, enfim, quando ela é picada pelo desenvolvimento, percebe o resultado que isso gera, é um caminho lindo, um caminho enorme a ser trilhado. Agora, Cury, como é que começa a tua história com a inteligência emocional? Eu sempre acompanhei o meu pai ele teve, hoje, Dia dos Pais, eu acompanhei sempre ele teve uma vida um pouco difícil, perdeu 3 filhos no primeiro casamento, em um acidente, e ele entrou na psicologia, ele ficou, eu me lembro que quando eu nasci, ele trabalhava em um prédio de psicodrama e eu vivia ali junto com ele, com um tio meu que é quem regia, quem estava à frente deste trabalho lindo que sempre foi feito. E eu sempre acompanhei desde pequena minha infância. Muitas vezes eu descia no fundo da rua, no fim da nossa rua, e eu acompanhava estas dinâmicas e acompanhei. Muitas vezes eu era o filho de alguém, eu tinha que fazer uma situação.
E até os meus 10 anos eu me lembro de acompanhar bastante isso. Eu entendi logo na minha juventude que o que deu força para tudo que meu pai passou foi realmente a psicologia, o desenvolvimento. E eu acho que isso foi um grande motivador, assim, para eu começar a estudar, fazer a psicologia, buscar este conhecimento. Fui convidado por um grande amigo meu em 2002, 2003, a participar de um treinamento similar ao treinamento que eu faço hoje. Um treinamento que nós ficamos alguns dias em imersão dentro de hotel, que tinha algumas ferramentas da psicologia, tinha algumas ferramentas de programação, de coaching. E aí foi aonde eu fui buscar a minha formação, o practitioner, né? Fiz alguns practitioners em lugares diferentes, e quanto mais eu estudava, quanto mais eu conhecia, mais eu tinha certeza que este era o caminho que eu deveria seguir. Em algum momento eu tive uma transformação muito grande de resultados, de conseguir realmente objetivos, e ali eu fiquei tão grato que eu decidi que pararia o que eu estava fazendo. Eu tinha uma empresa de eventos, pararia a empresa e mudaria radicalmente de área de atuação, porque eu me comprometi a viver a minha vida toda para passar isso para as pessoas. Eu tive um benefício tão grande neste caminho, nessa trajetória de busca, que hoje eu entendo o meu trabalho como uma grande retribuição. Não que não seja o meu trabalho, o meu sustento, né, a minha empresa, mas eu muitas vezes não me perco. Se é uma profissão, realmente, ou é por amor, é por mim 24 horas, eu faria isso, levaria isso adiante, porque eu sei, nós sabemos o benefício que isso gera para as pessoas. Então, foi um caminho sem volta, e vem desde pequeno, cada vez querendo mais, cada vez buscando mais. É legal que você coloca essa questão do amor, porque a gente sempre... E aí não é nada hipócrita isso, realmente é de coração quando a gente fala, claro, faça o que você ama, que você não vai ter que trabalhar, você vai fazer realmente de coração, algo que além de tudo, e sabe, Curi, que eu passei por um processo onde eu comecei a perceber o que eu estou fazendo na minha vida em relação ao próximo, né? Bom, eu trabalho como repórter e tal, mas o que eu estou realmente levando de conhecimento ou estou levando realmente para aquela pessoa que está me ouvindo, está me vendo? Perfeito. Veio essa história assim na minha cabeça e eu acho que consegui, pelo menos estou conseguindo, né, aos poucos evoluir nesse sentido, porque eu acho que isso que é o mais bacana, fazer com amor e poder levar crescimento para o próximo. Claro, com certeza. E eu acho assim, Fabiano, é legal a gente deixar aqui claro que não é só a nossa profissão, não é só o treinador, o jornalista, enfim... Todos podem encontrar uma forma, independente da profissão, da área de atuação, podem encontrar uma forma de fazer diferença para o próximo, né? E eu acredito que o caminho é muito simples, se a gente tiver um alinhamento, ou seja, se eu fizer por amor, se eu fizer porque quero, se eu tenho consciência do meu propósito, do valor que tenho fazer o que eu faço, eu não vou medir esforço para fazer isso, eu não vou trabalhar porque eu tenho que trabalhar, a gente não vem para cá porque tem que vir. Não, eu vim porque eu adorei o convite e estou aqui por amor, não fugindo de alguma coisa que eu não queira, não fugindo da dor, né? Então, independente da área de atuação, se existe esse alinhamento, naturalmente nós estamos influenciando pessoas, né? E é o que a gente vai deixar, eu acredito, que é o que a gente vai deixar para sempre, né? O seu legado, a sua imagem, como as pessoas vão se lembrar do Fabiano. Como que as pessoas vão se lembrar do Curi? Quando a gente não estiver mais fisicamente aqui, meu pai não está aqui fisicamente, isso para mim hoje não é um motivo de tristeza, pelo contrário, é um motivo de muito orgulho, porque eu fui filho do Michel. Então, eu me lembro dele, eu me recordo dele com muito carinho, não só porque fui filho, mas ele me deixou uma mensagem, o quanto ele se preocupava com as pessoas, quanto ele não poupava esforço para fazer pelos outros. Ação social, sempre teve empresas e sempre pensava em ter mais funcionários para o bem do funcionário, não da empresa no primeiro momento para ele. Então, é isso, é o que nós vamos deixar, é como seremos lembrados, qual vai ser o legado, né? Como que as pessoas vão se lembrar da gente e realmente pensar na gente. Então, isso está, acredito que muito alinhado a como nós estamos desenvolvendo, né, a nossa missão, o que nós escolhemos como profissão. E todos os caminhos todos os caminhos cabem. Eu acho que, entendo que o pessoal que trabalha com a saúde também é uma profissão que eu admiro, porque tem que gostar e tem que amar o que faz. Vai cuidar de uma outra pessoa fisicamente, tocar na outra pessoa sem sentimento para cuidar, você não vai conseguir êxito. Então, eu admiro quem trabalha muito na área da saúde também, é um trabalho que
realmente merece os parabéns. Agora você falou algo que é interessante, né? Existe aquela frase, um dia nós seremos apenas o retrato numa estante de alguém e daqui a outro tempo nem isso. Exatamente. Então é importante guardar realmente todo esse sentimento que você revelou do seu pai. Eu também perdi meu pai quando eu tinha 15 anos e eu sempre gosto de ressaltar isso, né? O pai também hoje eu lembro dele com orgulho, com felicidade de ter sido o filho do Olavo. E o meu pai dizia muito, eu vou deixar algo para meus netos. E ele era músico, deixou um disco, um LP. Que legal. Então ele conseguiu, com êxito também, deixar essa lembrança. Que legal. E pelo contrário, a gente não fica triste, a gente fica orgulhoso, feliz de... Perfeito. Evidentemente que a saudade, eu costumo dizer que é uma dor que a gente acostuma a senti-la. E por isso não fica mais triste, mas que realmente é algo que nos traz bastante orgulho. Alexandre Cury, conosco hoje aqui no nosso Inteligência Emocional, Head Trainer do Instituto Humanize, realiza os treinamentos Momentum aqui em Porto Alegre, na região metropolitana e fora também aqui da capital. Você falou Porto Alegre ali, Gravataí, né? Gravataí nós fazemos... hoje fazemos em Fortaleza, em Maringá, em São Paulo, no litoral de São Paulo, em Bertioga, São José dos Campos. Vai longe. Tem bastante áreas assim para que a gente trabalhe e leve esse treinamento. A gente tem um projeto agora para no fim do ano levar para os brasileiros que moram em Orlando, que estão na Flórida. Que legal, cara. Que estão longe das suas casas, da sua família, de um eixo importante e que uma ajudinha assim pode deixar ainda mais alinhada essa busca, né, esse sonho. Não podemos e não precisamos abrir mão de alguma coisa para ter outra, né? E eu gosto muito de viajar para lá, levar meus filhos e eu percebo que é uma insatisfação muito grande, que é uma dor, uma saudade muito grande, o que fez a gente, ok, vamos trabalhar para periodicamente a gente também levar esse benefício para estes brasileiros. Mas tem área, campo, a gente vai trabalhar a vida inteira e não vamos... Vai desvendar todos os mistérios da mente. Exatamente. Bom, a gente vai falar na volta, no segundo bloco, um pouco mais sobre inteligência emocional de fato. Quero que o Cury nos fale um pouquinho sobre isso também, até porque você que está em casa hoje também quer saber um pouco mais. E principalmente no final do programa, como já é um costume aqui no Inteligência Emocional, nós estaremos dando aquelas dicas para você já pensar em casa, o que você pode fazer para ter isso ou ter aquilo, em cima de tudo aquilo que a gente conversou hoje aqui no nosso programa. Que volta daqui a pouquinho após o intervalo, lembrando que você participa através da hashtag RDC Inteligência Emocional. E você que está assistindo pelo Facebook, pelas redes sociais da RDC TV Digital, aqui embaixo pode escrever que depois eu leio tudo e, na medida do possível, também respondo. Muito obrigado pela participação também, quem nos acompanha pelas redes sociais. Já voltamos com mais Inteligência Emocional neste domingo, Dia dos Pais. Voltamos com o segundo bloco do Inteligência Emocional neste domingo, Dia dos Pais, aqui na RDC TV Digital. Recebendo hoje Alexandre Cury, Head Trainer do Instituto Humanize, para falar bastante sobre o nome do nosso programa, Inteligência Emocional. O que é, Cury, inteligência emocional? Eu gosto de pensar, Fabiano, e deixar essa mensagem que o que muitos pensam, quando a gente fala em inteligência emocional, é não se emocionar, né? E quando não, eu entendo esse assunto, esse tema como uma forma mais adequada, uma forma mais alinhada da gente utilizar as nossas emoções ao nosso favor, né? Então, medo, raiva, tristeza, alegria, todas as emoções derivadas dessas, elas têm uma função, elas têm um porquê existir. E o que nós precisamos é nos policiar, entender esta função e utilizar o que nós sentimos a nosso favor. Então, se a gente pensar os nossos comportamentos racionais, quando estamos conscientes do que fazemos, né? Nós temos este sentimento, esta certeza que nós escolhemos. Então eu vou escolher pegar este copo e vou beber água. É uma escolha, é uma decisão que eu tomo. E muitas vezes a emoção, quando nós estamos falando de emoção, ela está muito mais ligada a um sistema límbico, não um sistema racional, onde nós decidimos, onde nós escolhemos, né? É um sistema que, primeiro, muito mais antigo, muito mais primitivo do que a razão, que é processada na maioria no córtex, na parte externa do sistema nervoso. O sistema límbico está lá no eixo, está na parte central. Então vem com a gente há milhares de anos, vem com os animais, né? O que faz com que muitas vezes a gente acaba tendo comportamentos, impulsos emocionais que a gente venha muitas vezes se arrepender conscientemente depois. Então eu faço, depois eu penso,
me arrependo, né? Quem nunca passou por isso, quem nunca viveu uma situação como essa? Então, o primeiro grande passo que eu entendo vamos entender conscientemente qual é a função de cada emoção, né? Para que serve a raiva, quando eu me sinto triste, por que eu me sinto inseguro, por que eu tenho medo. Entendendo desta forma, nós vamos usar todo o nosso sistema, e não só o racional, mas todo o sistema que está captando muito mais rápido as informações e conseguir fazer uma leitura mais sábia, mais alinhada do que eu estou sentindo. Puxa vida, como eu falei no bloco anterior, nós temos um plano de ir para Orlando, nós queremos levar o treinamento para lá. E muitas vezes, quando nós estamos conversando, eu junto com a equipe, hoje eu tenho uma equipe de profissionais excelentes no meu lado, quando nós estamos conversando para, de fato, dar passos em direção a isso, muitas vezes eu sinto uma insegurança, um receio, né? E eu sinto, isso é sinestésico, é um sentimento, né? Ou seja, medo. Eu estou com medo de dar este passo. E aí, existem caminhos. Eu posso abrir mão do meu sonho, e é o que muitas pessoas fazem. Eu posso ficar lutando contra o que eu sinto. Não, eu fiz um curso, eu li um livro, eu sou mais do que esse medo, não quero saber, eu vou passar por cima disso e vou fazer. O que pode me gerar um arrependimento enorme no futuro breve, num futuro próximo. Agora, se eu entender que esta insegurança, que esse receio que eu tenho, é algo que o meu sistema, de uma forma muito mais completa, muito mais complexa do que só o meu racional, ele entende como uma falta de maturidade, de ferramenta, de capacidade para alguma situação que eu possa ter um resultado indesejado. Então, eu entendo o medo como um alerta de que me falta conhecimento técnico ou pessoal para dar esse passo. E aí, ao invés de lutar contra o que é natural, ficar bravo com isso ou abrir mão do meu sonho, calma, deixa eu pensar e entender o que me falta. Qual é o conhecimento? É algo que é pessoal, é um desenvolvimento meu ou não? É realmente algo técnico? É em relação à legislação? Puxa, é verdade, isso é um assunto que eu não domino, eu não sei. Tá, e o que eu vou fazer? Aí eu vou buscar um contador, eu vou buscar uma pessoa, um contador lá nos Estados Unidos. Eu tenho que me munir de ferramentas e quando eu tenho este resultado, quando eu provo para o meu sistema que, poxa, eu sei isso, o que eu não sabia antes, estava me entrando numa enrascada. Quando eu tenho essa segurança, eu penso no objetivo sem o medo. Aí sim, é uma congruência, um alinhamento. A falta do medo, a falta da insegurança, essa é a congruência. E aí eu dou o passo de forma mais certeira. E lá na frente vai aparecer de novo uma insegurança, um medo, eu paro, vou atrás do que me falta, estudo, me desenvolvo, pronto. Eu penso nisso agora sem o medo e eu vou dando passos. Então, o medo, por exemplo, ele nos protege, o medo vai fazer com que a gente busque caminhos, ferramentas para que a gente chegue onde a gente queira. E quando a gente pensa em inteligência emocional, eu acredito que está intimamente ligado a isso, é usar a emoção a nosso favor. Assim como a tristeza não há nada de errado na tristeza, não existe problema nenhum em estar triste. Agora, a tristeza ela vem por um problema, ela vem porque algo não está alinhado. Nós temos que buscar esse desalinhamento, resolvê-lo e a tristeza vai embora. Então a tristeza é uma grande parceira, ela está para nos ajudar. Porque se não fosse ela, talvez a gente ia percorrer uma vida toda com aquele problema, quando nos dessemos conta, talvez teríamos que trilhar todo um caminho, perderíamos muito tempo. Então é isso, é entender qual é a função e usar a nosso favor. Eu acho que isso resume basicamente a inteligência emocional, né? É aquela frase que, se não me engano, é Augusto Cury, que também fala que é a gestão das emoções, enfim, né? Talvez também seja muito por aí. Mas eu também gosto de trazer, Alexandre Cury, é bom falar que Alexandre Cury e Augusto Cury são pessoas diferentes, né? Eu já ouvi assim falar... como Gilberto Cury. Gilberto Cury também é outro colega. Mas daquela história do sofrer por antecipação, né? Às vezes a gente tem uma situação que dá medo de chegar até lá sem saber se realmente vai acontecer. Exato. E aí eu acredito que a inteligência emocional também pode auxiliar nisso, ajudar nisso, né? Bastante, né? Quantas coisas deixamos de fazer no dia a dia por estar reagindo a uma situação que não existe. A gente está criando, imaginando, supondo que vai acontecer.
E quantos sonhos não são realizados e quanto o mundo não tem o benefício de mais sonhos realizados por este medo de tentar, né, por esta insegurança criada por uma situação inexistente. Então é muito importante o que você traz, porque quando nós estamos sentindo medo, a insegurança, nós temos que entender. É realmente um fator real que vai me impedir de ir além? É realmente isso que eu estou reagindo emocionalmente é algo que é importante eu parar para dar conta, para me dar conta, né? Muitas vezes existe internamente, dentro das referências que nós trazemos, uma distorção e muitas pessoas elas têm um medo distorcido e exagerado sobre uma situação que não deveriam ter. Então, eu conheço pessoas que não entram no avião para ir para São Paulo porque tem medo de ficar em um lugar fechado. Então, esta é uma distorção que está dentro do referencial de cada um, que cada um tem que resolver. Se o medo está te limitando a ter um benefício, eu vou de carro, eu prefiro estar 16 horas numa estrada do que 1h40 num avião, pode ser uma grande limitação e aí cabe a pessoa a resolver essas distorções, mas não o medo. O medo temos que deixar e estar próximo e amigo dele. Saber conviver com ele ou saber interpretá-lo, né? Exato. Agora, Curi, você falou de medo, eu trago sempre um assunto que não tenho vergonha nenhuma de dizer. A minha mãe morre de medo de barata até hoje. Morre. Barata, ela tem horror a barata. E eu, né, filho da minha mãe, crescendo, criado por ela, convivendo diariamente, eu cresci um homem, um menino, né, com medo de barata. Sim, porque a minha mãe via uma barata, fazia um escândalo. Meu Deus, o que é essa barata? Rapidamente. E eu, quando via uma barata, eu também não ia lá. Não, esse bicho monstruoso, né? Até que, eu acredito que eu tinha 12, 13 anos. Não, só um pouquinho. Olha o tamanho da barata e o meu tamanho. Você nem cabe na barriga dela, né? Aí eu fui lá, matei a barata e mãe, era aqui, ó, te salvei. Mas na minha cabeça, a barata até, obviamente que antes disso eu vi que barata não fazia mal algum, ela é nojenta e acabou, realmente é nojenta. Agora não tinha medo algum, né, de ter medo da barata, não tinha por que isso, né? Nos cursos no Practitioner, enfim, cada curso a gente faz 3 vezes ao ano, né? E cada sapo curso, também, né, que é comum. Né? Sapo, barata, os bichos eles levam pato. Sapo, barata, qualquer bicho que voa, gato, tem muita história com gato também. E não adianta conscientemente a gente falar para uma pessoa que a barata não anda armada, que ela não é o bicho peçonhento, que ela não tem veneno, que ela não sabe que você tem medo dela, ela vai voar em você. Isso é uma distorção nossa, né? Porque não é uma questão racional. A sua mãe ela não escolhe isso, ela simplesmente reage a isso e certamente para o sistema da sua mãe ela corre risco de vida quando está uma barata. Eu lembro que na faculdade de psicologia eu fiz um grande estudo empírico levantando casos de pessoas que morreram porque tinham fobia à barata, então estavam na sacada, a barata vem, a pessoa pula. Acidente de carro provocado porque a barata entrou, voou no carro, ou insetos, e o acidente foi provocado. Eu lembro que eu fui fazer esse estudo, eu pensei, eu vou achar 2, 3 casos. Olha, são centenas de pessoas que morrem por fobia, tá? Não pela fobia, mas por uma questão fóbica que leva a uma tragédia, um acidente. Consequência, né? Consequências desastrosas. Porque para o sistema da pessoa ela corre risco. Então, seja pela janela ou pela barata eu vou morrer, ou que seja pela janela. Então, talvez aqui eu consiga me salvar. Parece exagero, é uma distorção muito grande que, de fato, atrapalha muito. E a gente vê a cada curso, a cada practitioner, pessoas que não passam a ser amigos de baratas e ter baratas de estimação, né? Cobras de estimação, enfim, aranha, mas que convivem bem, que vão conseguir ver a barata estar no mesmo lugar. Eu sei que é um bicho sujo, eu não vou encostar, mas eu não preciso sair correndo, eu não preciso gritar. Exato. Né? Pega a vassoura, tira também não preciso matar, tadinho, tá lá, uma aranhinha. Na minha casa eu moro num lugar que tem bastante área verde, vira e mexe tem aquelas aranhas, caranguejeira. Tiro ela, põe ela no gramado, segue a sua vida. Às vezes nós que estamos no habitat delas. Nós estamos no habitat delas, né? Muito bom. Alexandre Cury conosco aqui no nosso Inteligência Emocional. Viu como tem assunto bacana? A Alexia, por exemplo, tem medo de barata. Tem não? Tem medo de barata. Walter Castanho não tem medo de barata. Beto Thomas também não. O Baroni também não. O Anderson parece que tem. O Anderson Furtado tem. A Nina Chari também tem. Tem que falar com o Alexandre Cury depois, tá, gente? Rapidamente, é um exercício rápido. Se quiser, a gente já faz agora, entendeu? Viu? Daqui a já pegamos uma barata. Acaba o programa, a gente traz a barata que está ali guardada.
Já voltamos com mais Inteligência Emocional. Participe através da hashtag RDC Inteligência Emocional. Voltamos com o terceiro bloco do Inteligência Emocional neste domingo, Dia dos Pais, recebendo hoje Alexandre Cury, Head Trainer do Instituto Humanize, do treinamento Momento, que é muito bacana. Para quem não conhece o Momento em outros institutos que fazem esse tipo de trabalho, vale muito a pena você investir um pouquinho do seu tempo e das suas horas para esse conhecimento que ele é fundamental. Eu sempre falo, Cury, que quando entrevisto políticos, governantes, prefeito, governador, deputados, eu sempre falo que isso tinha que ter um lugar especial na educação lá do início, não só para alunos, para toda a comunidade escolar, mas principalmente para os pais. Perfeito. E às vezes alguns eles acolhem, alguns sabem inclusive disso, mas aí, claro, acaba sendo interrompido por questões financeiras, por até pessoas capacitadas para que tenham essa disponibilidade de ir lá e falar sobre isso. E quando eu dou algumas palestras de inteligência emocional, no sentido mais básico, nas escolas, é incrível o número de crianças, de adolescentes que, cara, que bom que você falou sobre isso, porque eu tenho X situação e, obviamente, o Nelson Spritzer disse isso aqui no nosso Inteligência Emocional, não cura, mas ajuda muito a resolver alguns problemas que são aparentemente complexos e difíceis de solução, e ali se tem de forma muito sutil algo que pode amenizar e melhorar a vida das pessoas, né? Com certeza. Fabiano, acho que o que me paga, o que me motiva todos os dias a trabalhar, são os relatos que a gente tem pós o momento, pós o treinamento de filhos que voltaram a procurar os seus pais, pais que passaram a ter uma relação muito mais saudável com seus filhos. Isso para mim não tem dinheiro, porque é tão rápido, né? Para a gente faz parte do nosso dia a dia, do nosso trabalho, da nossa missão, mas realmente a diferença que isso faz numa relação tão maravilhosa, tão forte, né? E vai para sempre é imenso. Muitos pais, hoje, Dia dos Pais, é um dia muito importante para a gente pensar nesses grandes heróis, nessas referências. Muitos pais me procuram no treinamento, poxa, Cury, mas eu já fiz isso, eu já falei aquilo, e agora? O que eu vou fazer? E eu sempre digo, conversar, sentar, você é um ser humano, como eu sou, como o seu filho também será um pai que em algum momento vai errar. Não existe uma fórmula, não existe uma cartilha, né? Ser pai, não tem um curso de como eu vou ser um bom pai. Então, em algum momento, nossos pais vão ser comparados com o pai do Joãozinho. Se a gente deixa tudo, o pai do Joãozinho não deixa, então ele é melhor. Se a gente não deixa nada, o pai do Joãozinho deixa, então ele é melhor. E é importante também para a fase da criança, para a maturidade, né? Também é importante. Mas eu acho que o diálogo, poder sentar, poder colocar, trazer tudo isso que foi trabalhado, é muito importante, o diálogo é muito importante. E eu fico muito feliz que a cada treinamento, a cada pessoa que ganha mais consciência disso, pais entendem a responsabilidade da sua figura para sempre na vida do seu filho, dos seus netos e bisnetos, e filhos, o quanto a gente deve, né, mostrar essa gratidão, resultado, né, para esses heróis. Ou talvez refletindo o que nós vamos fazer com os nossos filhos, né? Então, é muito legal, é uma relação muito linda e eu acredito que hoje a nossa segurança, determinação, confiança, os passos que nós damos, como estamos dando, está muito ligado à figura paterna, está muito ligado a esta segurança, né, o herói que é esta figura de pai. E os pressupostos que a PNL traz, a programação neurolinguística, muitos deles são ligados a esse tipo de situação de criação dos pais, das mães, enfim, né? Existe uma que eu gosto bastante, e até às vezes me torna repetitivo, que é aquela que cada pessoa é o que é devido à sua experiência de vida e faz o melhor que pode dentro do contexto que está inserido. Decorei porque gostei realmente, e ela é realmente muito clara ao dizer que nós somos aquilo que nós aprendemos. Perfeito. Pelos pais. Né? Exatamente. O que uma criança está observando muito mais do que ela está ouvindo é o que certamente vai ficar gravado, vai ficar marcado, né? E aí muitas vezes nós crescemos e acabamos tendo algumas indiferenças com nossos pais porque nós somos outra pessoa, né? O que faz com que em uma fase da vida a gente critique muito os nossos pais e julgue pela forma que foi feito, pela forma que deixou ser feito. E não quer dizer que eles estejam errados também. Não, porque
E aí tem um momento em que a gente tem que parar para refletir isso, né? Esta compreensão é nossa, nós não temos que passar a vida pensando em mudar os nossos pais, pelo contrário, é continuar aprendendo ainda mais. Qual é o contexto que meu pai viveu? O que ele recebeu dos pais dele? O que se cobrava nesta época? O que era importante? O que era importante há 50 anos atrás, Fabiano? Muitas vezes não tem importância para a forma que nós vivemos hoje. E o que vivemos hoje, o que é importante daqui a 50 anos, vai ser uma forma diferente. Então eu penso que são estruturas muito parecidas, o pai, o filho, o neto, o bisneto, em contextos totalmente diferentes. E isso é o que faz com que a gente tenha que evoluir, crescer, se desenvolver, compreender, olhar para o meu pai e entender pela história dele, as ações dele, não pelo meu ponto de vista, julgar pelo que ele não fez, ou uma forma diferente que ele deveria ter feito. E isso pode ser muito rápido, né? Quando a gente busca esses referenciais internos, quando a gente vai em busca disso, eu conheço pessoas que saíram do treinamento que estavam há 10 anos sem falar com o pai, porque julgava muito pelo que ele fez ou deixou de fazer, e saiu de lá determinado, agora é direto encontrar esse homem e pedir perdão pelo que eu pensei sobre ele. E lá dentro do treinamento, ela não mudou o pai. Ela mudou os referenciais. A forma dela interpretar o que acontece do outro lado. Né? E tudo muda, né? Quando nós mudamos, as coisas do lado de fora mudam muito. E uma vez, uma passagem curiosa, uma vez na recepção do hotel na sexta-feira, uma mãe me procurou e disse: me faça um favor, me prometa uma coisa. Claro, eu amei o curso, adorei o curso, mas eu não quero que minha filha participe daquela dinâmica em que vocês abordam o assunto do pai. E eu falei, eu posso entender por quê? Porque ela não teve pai. O pai nunca buscou ela não conheceu o pai, ela não teve pai. Então, eu prefiro que ela não participe da dinâmica. Aí eu falei, eu posso dar a minha sugestão? Talvez essa seja a dinâmica mais importante dela participar. Exato. Porque o fato dela não ter visto o pai dela, ela não ter conhecido fisicamente o pai dela, não significa que ela tenha uma referência de pai internamente. Mas que foi criada a partir da falta, que foi criada na escola no Dia dos Pais, onde todos os alunos faziam trabalhos para os pais, ela não tinha. Então, ela tem internamente um modelo de pai e uma falta muito grande, o que vai trazer consequências possivelmente indesejadas, limitantes para os relacionamentos, amizades com homens, enfim. E isso ela tem que resolver, ela pode fazer isso, ela pode resolver esta imagem de pai interna, não é o pai externo, né? E este alinhamento vai trazer certamente um resultado muito mais possibilitador para a comunicação dela, para os relacionamentos dela. Dito e feito, passou um mês, a mãe veio me agradecer, ainda bem que você deixou ela fazer. Eu falei, óbvio, não tinha como não. E melhorou muito o relacionamento dela com os colegas de faculdade, enfim, são muitas histórias. É muito legal. E hoje, né, Dia dos Pais, a gente falar sobre esse tipo de situação, de relacionamento, acaba sendo bastante importante para você prestar bastante atenção e praticar. Você que tem alguma coisa aí para acertar, que está mais ou menos assim, não perde tempo. A gente já volta, falando em tempo, o tempo estourou desse bloco, já voltamos para o último bloco, como passou rápido, né, Curi? Bem rápido. Já voltamos com o último bloco do nosso Inteligência Emocional, nesse Dia dos Pais aqui na RDC TV. Você participa através da hashtag RDC Inteligência Emocional no Twitter e também no Facebook. Comente, fique à vontade, participe da nossa programação. Já voltamos. Voltamos com o último bloco do Inteligência Emocional deste domingo, Dia dos Pais, recebendo hoje Alexandre Cury, Head Trainer do Instituto Humanize, que tem o treinamento Momento, que é muito bacana, com certeza você já ouviu falar no Momento. Não foi a minha formação, mas sempre ouvi muito falar bem do treinamento, tanto é que um dia fui lá para realizar uma dinâmica, não vou falar aqui porque a gente gosta de manter, não é que seja segredo, Sim. É para não perder a graça ou não perder a surpresa do momento que vai ter, do momento, que vai evidentemente trazer um outro significado se você não souber, por isso que se tem esse segredo. Com Aí alguns falam assim, né, Curi? Você não fala nada, isso é uma seita. Você não fala o que é. Eu já vi muito, seita, lavagem cerebral. Lavagem cerebral também é bastante. Muita coisa. Agora, Curi, eu gosto nesse nosso último bloco, falar um pouquinho mais direcionado para o nosso espectador que nos acompanhou, que participou aí do programa nas redes sociais, para que ele possa praticar algo dentro da casa dele, agora lá em silêncio, sem escrever, sem falar com ninguém. É possível a gente fazer isso colocando talvez algumas dinâmicas onde ela possa, a partir do que a gente está falando aqui, colocar na vida dela. Por exemplo, eu gosto muito de falar sobre
o tempo que a gente perde com coisas que não vão nos levar a nada. Com gratidão, enfim. Dá pra gente falar alguma coisa nesse sentido? Claro, dá sim. Hoje, por estarmos falando do Dia dos Pais, por ser um dia tão importante, eu acho que algo importante a gente refletir nós pais, né? Estou agora aprendendo a jogar um jogo de videogame, Fortnite, né? Com meu filho, porque a comunicação é o que hoje ele gosta de fazer. Não é algo que me atrai, não é algo que eu pararia a minha vida para mexer no computador e estar jogando aquele joguinho. Mas a importância do nosso pai acompanharmos a comunicação dos nossos filhos, que é uma velocidade muito diferente da nossa, estímulos muito maiores do que o que nós tivemos na infância. Então, pai, você que quer ter um melhor resultado, eu acho que um caminho muito efetivo é a gente começar a ganhar consciência disso. Antes de conduzir, e essa é a tarefa dos pais, educar, conduzir, né, dar limites, acompanhar um pouquinho mais o que está sendo importante para eles. O que eles fazem tanto no celular, o que eles querem fazer tanto no computador. Simplesmente não deixar ou limitar, a gente acaba virando um inimigo daquilo que é importante para eles hoje. E de verdade é o que eles são cobrados na vida social, na escola, é o que se fala. Então, ou nós vamos colocar o nosso filho numa ilha deserta, né? Ou num planetinha com uma florzinha, ou nós vamos realmente acompanhar o que é importante e conduzir a partir daquilo que for importante para eles. Então, um exercício legal que poderíamos fazer a partir desse programa é o quanto realmente eu estou acompanhando, entendendo o que os meus filhos estão fazendo. Né? Seja meu filho pequeno, em um desenho, no canal. YouTubers, eles adoram hoje as redes sociais. Eu sei tudo de alguns YouTubers, porque eu me dispus a assistir junto, comentar como se eu tivesse a idade dele. E eu tenho um filho de 3 anos que eu me aproximei instantaneamente quando eu comentava do vídeo que ele gosta de assistir. Então, ele me vê como um amigo, um aliado, e assim eu posso trazer as regras, eu posso trazer a limitação de uma forma muito mais aceita por ele do que simplesmente como uma figura grande e alta que impõe da sua forma, e não adianta a gente ficar falando, mas eu faço porque eu te amo, porque não é assim que eles vão entender. Então, acompanhar um pouquinho mais para que a gente possa conduzir. E aqueles que não são pais têm que ter um benefício também. É uma ideia que serve para tudo. Nós vamos para uma reunião, nós vamos conduzir uma reunião no escritório. Antes de colocar aquilo que nós achamos importante, vamos entender como que está o contexto, vamos acompanhar como está sendo importante para as pessoas, vamos pedir a opinião delas e assim a gente vai colocar a nossa. Da mesma forma a gente pode fazer no mundo, né? Buscar fazer para depois a gente receber, dar, né? Para depois a gente receber. É algo que parece muito simples, parece que sempre deveria ser assim, muitas vezes não é, e faz toda a diferença, né? Então, antes de pensar em esperar dos outros, é fazer primeiramente pelos outros, sem esperar em troca, que naturalmente isso pode acontecer, né? Bom, sem dúvida, né, Curi, que conversando com você aqui, poderia termos feito 3, 4 programas, porque teria assuntos ainda tão importantes quanto que nós tocamos aqui. A gente deu uma passagem muito rápida por algo que é tão abrangente como a inteligência emocional, mas quero te convidar para outras vezes voltar para a gente conversar legal. Sobre... A gente não falou sobre resiliência aqui, que é tão importante e virou atual, né? Com certeza. A resiliência virou atual e não era comentado antes. Como eu trabalho a minha resiliência. E hoje é algo que nos cobram muito, né? Na vida profissional, muito resiliência, flexibilidade. Está ligado com isso, né? A entender mais o conteúdo interno das pessoas, né? Não é a parte técnica que vai diferenciar um grande profissional de um excelente profissional, mas é como nós usamos esse conteúdo técnico que nós temos. E resiliência está no eixo disso, né? Como vamos colocar isso para as pessoas, como vamos trazer o assunto. Curi, para quem quiser te encontrar, como é que faz? Humanize.com.br é o nosso site, redes sociais, Humanize,
Enfim, tem muitos canais. O nosso telefone é 3072-1978. E o meu e-mail, curi@humanize.com.br. A Alexia já anotou também, está passando aqui embaixo, você está conferindo. E mande lá as suas considerações para o Alexandre Cury, a qual tenho muita gratidão. Muito obrigado, Alexandre, Obrigado por ter vindo você ao nosso programa. Pelo Espero convite. que você tenha gostado. Legal, esperamos você mais vezes lá nos nossos salões. Fui lá, já fui uma vez, foi muito bacana. E poder ver a emoção, ver o resultado daquilo que você aplica durante o final de semana é muito legal. A você que está nos assistindo, gratidão pela companhia, gratidão pela audiência. Feliz Dia dos Pais a todos os pais. O Cury disse que não tem mais a presença física do pai dele, eu também não tenho a minha, então eu dou uma dica que eu acho que o Cury também fecha comigo. Abrace seu pai, se não abraçou ainda, agora do final do domingo. Faça uma ligação, mande um WhatsApp, sei lá, mensagem no Orkut, que não existe mais. Mas não deixe de mandar uma mensagem, um abraço no seu pai, porque um dia vai fazer falta, sem dúvida nenhuma. Entra no quarto escondido, dá um beijo de madrugada. Se tá com aquele probleminha lá, não esquece isso, vai lá, dá um beijo, um abraço, fica tudo em paz, que é bem melhor. Obrigado, Cury, mais uma vez. Obrigado a você pelo convite. Feliz Dia dos Pais aos pais, uma grande semana, uma grande segunda-feira, com muito pensamento positivo e muita gratidão. Você já agradeceu hoje por tudo que aconteceu? Não, né? Então agradece. Uma boa noite. Semana que vem tem mais Inteligência Emocional aqui na RDC TV. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.